Nesse canal eu vou começar uma série resolvendo problemas de Code Wars. O Code Wars é bem parecido com LeetCode, com HackerRank, porém ele tem desafios mais simples e mais intuitivos. Eu considero uma ótima porta de entrada para quem pensa em resolver problemas de LeetCode. No desafio de hoje, a gente tem esse problema que a gente tem que receber um array de números e a gente precisa pegar os dois menores números desse array e retornar a soma deles. Nas instruções aqui, a gente vê um exemplo de um array de 5 itens e nesses 5 itens, os dois menores números é o 2 e o 5. A soma dos dois é 7, então eu tenho que retornar o 7. Para ficar mais fácil, eu vim aqui no ScaleDraw e vim mostrar as duas formas da gente resolver esse problema, que é a forma mais simples, porém menos eficiente, e tem uma forma mais complexa e mais eficiente. A menos complexa, mas com menor eficiência, é utilizando o sort, que é uma função dentro da biblioteca de arrays do Java. No exemplo aqui do ScaleDraw, eu tenho esse array de 3 itens, então eu tenho o 7, o 2 e o 4. Então, quando eu passar esse array dentro do sort, o que é que ele vai fazer? Ele vai reorganizar esse meu array, deixando o menor número como primeiro e o maior número por último. Então, nesse exemplo aqui, usando o sort, meu array agora ficaria com 2, 4 e 7. Então, o que é que eu precisaria apenas fazer? Pegar o que tivesse na posição 0 e o que tivesse na posição 1 e fazer a soma. Nesse exemplo aqui, eu tenho 2 mais o 4 e tenho 6. Então, dessa forma, eu consigo garantir que o que tiver na posição 0 e na posição 1 do meu array são os dois menores números. Porém, como eu falei, a eficiência utilizando essa solução é pior, é menos eficiente. Aqui eu uso aqui uma anotação, Big O, onde eu tenho o n log de n, onde vocês podem ver aqui que do lado eu coloquei alguns exemplos de algoritmos que fazem uso e que tem essa anotação. Então o TeamSort, que é o que é baseado no sort do arrays do Java, mas você tem outros dois como o MageSort e o Quicksort, ok? Então levando para o código, o que é que a gente pode fazer aqui? Aqui é bem simples. A gente vai chamar a nossa função sort e dentro dela a gente vai passar o nosso array que está aqui. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou vir e vou retornar o que tiver na minha posição 0 e somar com o que tiver na minha posição 1. Assim eu consigo garantir que o que tiver na posição 0 e na posição 1 são os dois menores números. Se eu fizer o teste aqui, é possível ver que vai dar sucesso. E aí aqui eu queria que vocês dessem uma olhada no seguinte. Olha o tempo que foi para executar os 102 testes. Foram 1.273 milissegundos. Isso aqui não é uma métrica muito assertiva, mas a gente pode usar como base para o que a gente vai fazer aqui. E como eu falei para vocês, a gente tem a segunda forma de resolver esse mesmo problema, que é um pouco mais complexo, porém a eficiência é maior. Nesse caso aqui eu também fiz um exemplo no ScaleDraw, onde o que é que a gente vai fazer? A gente vai percorrer a lista, então a gente vai ter duas variáveis que a gente vai precisar criar. Com o primeiro número, menor número, e o segundo menor número. Então a gente cria essas duas variáveis e o que a gente vai fazer é percorrer item por item desse array e fazer uma comparação, se ele é maior do que o primeiro e com o segundo. E assim a gente também vai conseguir obter os dois menores números. E a notação que a gente vai usar aqui é essa notação. E aí pode ficar a dúvida, mas por que essa diferença de notações? Porque o sort, o que é que ele vai fazer? Ele vai quebrar em partes menores. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai quebrar em partes menores esse meu array, vai fazer a validação e depois vai juntar isso tudo no array só. Já dessa segunda forma aqui, a gente não vai fazer isso. A gente vai percorrer a lista apenas uma vez. Então a gente só vai fazer esse processo uma única vez. E agora levando para o código, eu vou apagar aqui o que a gente já fez, ok? Então o que é que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês, a gente vai ter duas variáveis, que vai ser meu número 1. E aí aqui
ter uma ideia para vocês que é o seguinte: eu vou colocar o meu long e vou botar o max value dele. Ou seja, eu vou garantir que essa variável, quando ela for inicializada, ela vai ser inicializada com o maior número possível que essa variável possa receber. Porque isso me garante que tudo que eu passar a partir de agora vai ser menor do que esse valor inicial. E a mesma coisa eu vou fazer para essa segunda variável que a gente vai criar agora. Feito isso, eu garanto que agora eu tenho minhas duas variáveis que vão receber esses dois valores e eu garanto que elas vão ter o maior número possível. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer um for percorrendo essa lista. Então, eu vou criar uma variável chamada number e ela vai percorrer o meu array de numbers, ok? E aí aqui a gente começa a nossa validação, que é o quê? O número 1, ele é maior que o meu number, porque se ele for, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar meu número 2 para receber o meu número 1, e agora o meu número 1, ele vai receber esse number. Ou seja, porque eu sei que agora, se o meu número 1 é maior do que o number, então eu também consigo entender que o meu número 2 também é maior que esse number. Então o que é que eu faço? Eu passo o valor do número 1 para o número 2 e o que estava nesse numbers agora vai ser o número 1. Feito isso, agora o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma segunda validação, que é o seguinte: o meu number, ele é menor que o meu número 2, porque se ele for menor que o meu número 2, o que é que eu vou ter que fazer? Também vou ter que preencher esse número 2 agora com o meu number. Feito isso, agora eu já garanto que o que tiver na minha variável número 1 e número 2 é os dois menores números. Feito isso aqui, após o for, o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar o meu número 1 mais o meu número 2. Lembrando, olha quanto foi o tempo, 2.723. Então, só para a gente deixar aqui, 2.723 milissegundos. Então, esse algoritmo demorou esse tempo. Vamos fazer agora com esse segundo algoritmo. E aqui a gente também teve, e olha a diferença, é pouco, mas é um número que, lembrando, a gente está com um número reduzido de itens, mas imaginem um array com 10.000 itens, isso só tende a aumentar mais e mais, então 2.563, deixa eu só ver aqui, 67. Então aqui vocês conseguem ver que esse segundo algoritmo que a gente fez, ele foi mais eficiente que esse primeiro algoritmo. Ele é um algoritmo que demandou mais linhas de código, porém a eficiência dele foi maior. Ok, pessoal? Então é isso, eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês. Se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. É isso, obrigado.